Seja bem-vindo ao podcast do Inova Social. Eu sou Vitor Vasques e hoje vamos falar sobre o potencial dos empréstimos coletivos, os impactos dessa modalidade e os resultados da 13ª rodada de investimentos da plataforma de empréstimo coletivo da Citaui, uma iniciativa que conta com a parceria estratégica do Instituto Sabin e o apoio da Próspera Social. Para começarmos esse episódio, recebo Beatriz Pires, coordenadora de investimento de impacto da Citaui. Beatriz, seja bem-vinda. Boa tarde. Beatriz, para começar nossa conversa, eu quero conhecer um pouco mais sobre você. Como eu já adiantei, hoje você atua com investimentos de impacto na Citaui. Como foi a sua trajetória até aqui? Bom, vamos lá, Vitor. Eu sou de São Paulo, né? Eu sou mãe de uma menina de 2 anos. E falando da minha trajetória profissional, eu me formei em administração de empresas. E aí, depois disso, eu busquei um trabalho que pudesse ter um lado criativo, que eu pudesse fazer coisas do zero. E aí, nisso eu empreendi. Tive uma marca de moda por 10 anos. E foi durante esse período, né, que eu fui me envolvendo com temas relacionados à sustentabilidade, né? Então eu fui, de alguma forma, fazendo com que a minha marca pudesse contribuir para uma indústria, né, que eu considerava muito problemática. Então, eu me envolvi com temas como circularidade, materiais sustentáveis, tecidos, cadeia de fornecimento, e aí nisso eu fui me posicionando assim como uma marca sustentável, slow fashion. Então, e aí depois de um tempo, né, veio a pandemia, eu engravidei, então passamos por um período de isolamento, de puerpério, e aí depois disso eu tive vontade de trabalhar me conectando com mais pessoas, num grupo mesmo, ter novos desafios, e aí nisso eu entrei no mundo do impacto. E aí estou na Citaui já há um ano, na área de investimento de impacto. Falando agora sobre a plataforma de empréstimo coletivo, explica para quem ainda não conhece, o que é a plataforma e a partir de qual valor é possível investir? Bom, a plataforma ela é uma iniciativa, né, para mobilizar capital para o impacto social e ambiental positivo, né? Então, de um lado, a gente tem negócios de impacto, cooperativas, ONGs, organizações que tenham, né, na sua atividade principal a intenção de gerar impacto, uma transformação, né, no seu entorno. E elas buscam na plataforma recursos financeiros, né, a uma taxa mais acessível do que a taxa do mercado, e com um prazo relativamente mais longo, né? Então, é um capital paciente. E do outro lado, a gente tem os investidores, né, que a partir de R$10 podem investir nesses negócios e ter um retorno financeiro com isso. Então, é legal dizer que além dessa qualidade, né, do investimento ser democrático, a partir de R$10 já se pode investir, também tem um lado dele ser bem transparente. Então, você sabe para onde o seu recurso está indo, você sabe quem são os fundadores daquela organização, beneficiários, quanto, por exemplo, a mais de renda a atuação daquela organização gera na comunidade, você tem informações sobre a cadeia de fornecimento. Enfim, então, diferente de um investimento tradicional, né, você sabe que enquanto seu dinheiro está rendendo, ele também está proporcionando melhorias, né, no seu entorno. Se de um lado a gente tem investidores a partir de R$10, do outro a gente tem empresas que vão receber esse empréstimo. Como que a Citaui seleciona os negócios de impacto que vão ser beneficiados nas rodadas de investimento? Bom, certo. Então, o primeiro critério, né, que a gente olha, o que a gente avalia, é se a organização tem um impacto positivo e reconhecido, né, a ideia do Impact First. Então, a gente entende, por exemplo, quais são as ODS, os Objetivos de Desenvolvimento Sustentável, que as atividades dessa organização estão alinhadas. A gente olha para o relacionamento que ela tem com os stakeholders, levanta também alguns indicadores de impacto, olha para quais são as práticas de governança, por exemplo, a fibra ética do empreendedor. Além desse lado de impacto, a gente avaliar a capacidade de execução, né, e gestão do negócio. Então, como que é esse modelo de negócio? Em que estágio ele está? Será que ele está preparado, né, para receber, está no momento de receber um empréstimo?
E, por fim, a sustentabilidade financeira, né? Ela tem uma boa estrutura financeira, qual que é a capacidade de geração de caixa para os próximos meses, né? Ela consegue se manter em pé desse ponto de vista financeiro, tanto para gerar os benefícios, né, do impacto que ela está gerando, mas também tem uma boa capacidade de pagamento dessa dívida, né? Afinal, a gente tem um compromisso com os investidores, a gente está falando de uma dívida. Então, sobre, né, o processo, a gente quando inicia uma rodada, a gente inicia com uma chamada de negócios, então, alguns negócios eles podem já se cadastrar, a gente também faz uma busca por alguns negócios, então tem essa seleção inicial, a gente faz entrevistas com os negócios, eh, tem um pré-comitê para a gente poder priorizar quais são as organizações que a gente vai levar depois para uma análise mais aprofundada, depois um último comitê para aprovar as organizações, então quando elas sobem na plataforma, né, a gente já passou por quase 5 meses de processo, e aí essas organizações já passaram por um funil, né, bem criterioso, por várias etapas. Eu já comentei na abertura do episódio que essa é a 13ª rodada. Qual foi o grande diferencial dessa edição? Bom, sobre o formato da rodada, a gente não tem tantas novidades, mas um destaque que eu trago está mais relacionado às organizações participantes. Então, é a primeira vez que a gente traz a temática racial para a rodada. A gente tem pela primeira vez uma organização que é afro-referenciada. Além disso, a gente também vai ter uma ação bem interessante, vai ser um cinema de impacto. É um evento que vão estar as 2 organizações da rodada, a Papo e a Maranha. A gente vai e aí a gente convida alguns investidores, né, investidores potenciais, pessoas potenciais investidores recorrentes, pessoas interessadas, e a gente vai projetar alguns trechos de uma produção da Maranha, para poder ter um momento de debate, de discussão. Então é um momento que a gente vai ter mais interação, das organizações com o público geral. Beatriz, eu quero te agradecer por sua participação nesse primeiro bloco do episódio. E antes de seguir para a conversa com os 2 selecionados dessa edição, eu queria que você encerrasse esse bloco deixando uma mensagem para quem atua no campo do impacto social e que busca participar das próximas rodadas da Citaui. Bom, eu te agradeço a participação aqui no programa, muito legal poder falar sobre a plataforma. E, bom, o recado que eu trago para quem tem um negócio de impacto, né, ou participa de algum negócio e busca algum recurso financeiro, para ficar ligado mesmo nas redes sociais, porque a cada rodada a gente inicia abrindo uma chamada de negócio. Então, não percam o prazo para a próxima. E bom, e para os investidores, né, para quem já investe e gosta desse assunto, a partir de agora, né, saibam que é possível investir já a partir de R$ 10, então façam parte desse movimento, sejam investidor de impacto e acessem sempre o emprestimocoletivo.com.br e lá você conhece as oportunidades de investimento. Dando continuidade ao episódio, agora recebo Tiago Pereira, diretor executivo da Maranha, e Carlos Ribeiro, sócio fundador da Papo Consultoria de Negócios, representantes das 2 empresas selecionadas nessa rodada de investimentos da plataforma de empréstimo coletivo. Tiago e Carlos, sejam bem-vindos. Nesse segundo bloco do episódio sobre empréstimo coletivo, eu quero iniciar conhecendo um pouco mais sobre a trajetória de vocês. Começando pelo Tiago. Quem é o Tiago e como foi a sua trajetória até aqui? Legal, Vitor. Bom, muito prazer estar aqui conversando com você e com toda a galera. Eu costumo dizer assim, eu não tenho uma formação na área de comunicação ou nessa área de atuação, né, que eu estou hoje. Eu cresci numa família de empreendedores, assim, então acho que tem um lance de ter acompanhado desde cedo
meu pai e a minha mãe no desafio ali do empreendimento de pequenos negócios brasileiro. Começou lá em 90 e pouco, assim, né? Então imagina que o cenário brasileiro era bem diferente. Eu sempre fui muito apaixonado, assim, por matemática e, enfim, essa beleza, assim, que eu enxergo e considero, assim, nos números. Quando eu fui fazer faculdade, assim, escolhi um curso baseado nisso. E aí eu tenho uma formação em ciências atuariais. Para quem não conhece, é como se fosse uma engenharia de risco, assim, sabe? Por 7 anos eu trabalhei como executivo de uma multinacional, de uma seguradora em São Paulo. Cuidei do departamento de estatística atuarial e também de inovação tecnológica. A gente desenvolveu a primeira inteligência artificial na área de seguros lá na época. Em algum momento eu cansei um pouco assim das paredes e janelas do escritório e sempre fui muito apaixonado pelo Brasil, por cultura brasileira, pela a diversidade territorial, cultural do nosso povo, assim. E aí eu resolvi tirar um sabático e quando eu pedi demissão e saí da companhia, assim, eu percebi que eu não tinha planejado direito o que eu ia fazer. E aí decidi estudar fotografia e cinema, que sempre foram uma paixão, assim, muito grande, sabe? Desde criança também. Meu pai sempre teve câmera fotográfica, filmadora, VHS, e eu era aquele menino doido que ficava pedindo para fotografar e filmar com as coisas dele e tal. Mas nunca tinha sido uma brincadeira muito séria, assim, né? Sempre tive câmeras, etc e tal. Eu falei, quer saber, acho que eu vou estudar cinema, vou estudar audiovisual, vou estudar fotografia nesse período até entender melhor para onde eu tô indo, assim. Eu tinha uma paixão também, assim, eu tinha uma vontade, um desejo de adolescência de morar fora do país um tempo, conhecer mais profundamente Nova York, por exemplo, e aí fui morar lá fora e lá fora comecei esses estudos, sabe? Cheguei com a grana da rescisão da companhia, comprei equipamentos e comecei a estudar e praticar por lá. Fiquei 6 meses em Nova York. Quando eu volto para o Brasil, eu volto muito interessado, assim, também na área de impacto social, sabe? Falar das injustiças, né, que a gente vê todos os dias acontecerem no país. E esse sempre foi o cinema que me interessou, assim. Mas, sobretudo, também falar das potências brasileiras, né? Porque a gente é um país com uma diversidade também nesse aspecto, assim, né? Muito grande. A gente vê uma inventividade nos territórios, né? E nas comunidades brasileiras que me interessa demais também, assim. E é aí que eu começo essa carreira no audiovisual de impacto, assim. Já são quase 12 anos que eu estou nessa jornada. Começo ali, né? Com as DSLRs, filmando curtas documentários para a web. Essa paixão, assim, ela vai se intensificando e aí a gente começa a se envolver mais seriamente, né, com editais, inclusive, e o projeto foi escalonando, assim, né? Quando eu vi, estava produzindo com o Futura, quando eu vi, estava ganhando um rumo musical cultural, junto com os colegas e parceiros de trabalho, e estamos aqui, assim, hoje, nesse campo de contar essas histórias brasileiras que para mim, assim, são muito inspiradoras, um campo de aprendizagem infinito, assim, muitas nuances diferentes, sabe? É nesse contexto que a Maranhã surge, assim, quando o projeto de documentar essas histórias começou a ficar mais sério, assim, e aí a gente começou a procurar sofisticação, assim, né? Vamos trabalhar com equipamentos melhores, vamos estudar mais, né? Vamos começar a fugir um pouco de uma linguagem óbvia, didática enfim, vamos procurar uma estética mais refinada, processos, né, de pesquisa mais profundo. A Maranhã nasce como marca, como processo que a gente já vinha desenvolvendo ali muito naturalmente nos últimos anos, assim, sabe? Então a Maranhã com esse nome, com essa marca, com esse método do que a gente vê hoje, assim, ela surge de 2015 para 2016, assim. E ela é fruto da primeira grande transformação da nossa organização, assim, que já existia, né? Essa organização que lida com audiovisual de impacto, que
que aí essa sim é lá de 2011 para 2012. E agora eu quero ouvir também sobre você, Carlos. Como foi o caminho que você percorreu até aqui? Legal, Vitor. Bem, Carlos um homem preto de 47 anos, contador, né, e empreendedor. Trajetória do Carlos. Carlos vem de uma família humilde, né, da periferia de São Paulo, Zona Sul, como né, grande parte dos garotos, sobretudo garotos pretos, né, da periferia, né, a gente cresce assim sem muita perspectiva, né? Pais humildes, meu pai era pedreiro, minha mãe era doméstica, né? E, enfim, tive uma criação muito carinhosa, com muitos cuidados, né? Tendo pais ali que fizeram o que estava ao seu alcance, né? Para me dar uma boa formação, uma boa educação, mas a gente sabe que né, o CEP, né, onde você reside, ele define muito, né, infelizmente, qual vai ser o seu futuro e a sua trajetória, né, e isso falando, né, não só do meu núcleo, né, eu sou filho único, mas também, assim, dos meus familiares, primos, né, então, assim, a perspectiva, né, que a gente tem é de, acho que o grande o grande desejo, né, dos nossos pais é que a gente que nos tornemos um homem de bem, que a gente vá, siga o caminho, cresça, trabalhe, crie família, né, e, e siga dessa forma. Então, a minha criação foi mais ou menos assim, né? Não quer dizer que eu não tinha sonhos, mas assim, não tinha muito referencial. Mas eu acho que, e também sendo negro, então tem a questão do racismo também, né, que atravessa toda essa questão. Acho que no bairro onde eu vivia não tinham muitas pessoas pretas também, e os meus familiares moravam mais distantes, né, então a referência preta, ela ficava um pouco limitada também. Então, mas enfim, Carlos começa a trabalhar ali aos seus 16 anos como office boy numa empresa ali na Avenida Doutor Arnaldo, 1714. Trabalhei durante 5 anos nessa empresa e, assim, uma coisa que eu aprendi, né, com meus pais era de aproveitar as possibilidades e as oportunidades quando elas pintassem, sejam quais forem essas oportunidades. E foi isso que eu tentei fazer desde o início, né? Eu sempre fui muito, eu acho que por conta da, da flutuação, né, da inflação na época, né, que eu trabalhava, então eu sempre ficava ali de olho nos meus olerites para tentar entender qual que seria, quantos milhões eu ia ganhar no mês seguinte. Já ganhei milhões, hein, né? Comecei ganhando milhões aos 16 anos. Então eu sempre ficava muito ligado ali, eu ficava muito no pé ali do pessoal do departamento pessoal, né, para entender aquelas contas, mas como que é esse desconto aqui de INSS, e enfim, acho que de tanto eu ficar ali enchendo o saco do pessoal, aí acho que, e também acho que não tinha muita gente para trabalhar lá, né, as pessoas foram saindo, e aí eu falei, não, vamos dar vamos arrumar um espaço aí para o Carlos trabalhar, ele ajuda, né, ele vai dividindo as atividades dele como boy, e eu, enfim, tinha feito curso de datilografia também, e aí comecei ali, né, ser introduzido, né, nessa área administrativa ali, departamento pessoal, aí fui aprendendo aos pouquinhos, depois eu teve um período que eu servi o exército também, e no exército fiz curso de cabo, enfim, sempre procurando ali de alguma forma furar essa bolha. Falei, caramba, assim, eu não tenho muitos recursos, então se eu trabalho aqui na empresa, a possibilidade é arrumar uma vaguinha no DP, vou no DP. Estou servindo no exército, tenho, né, datilografia, tive a sorte de ir para uma sessão administrativa, sei lá, vou ver o que faz aqui, pintou um curso de cabo, vou fazer também. E ali já começa a pintar ali as ideias também da possibilidade, né, de fazer uma faculdade. Poxa, se eu ficar aqui no exército, engajar, né, acho que com salário dá para pagar uma faculdade. E ali já começando já a pensar
um pouco ali no que eu poderia fazer da minha vida. Mas aí eu acabei dando baixa do exército, voltei para essa empresa, trabalhei durante mais um tempo, depois eu saí de lá, teve umas mudanças, fui dispensado, fiquei um período assim, um período trabalhando, né, com o meu pai, porque eu não tinha assim muita segurança, né, tinha aquela única experiência que eu tinha, mas eu tinha medo de passar nas entrevistas. Na verdade, eu fiz algumas entrevistas e aí já eu comecei a sentir, né, a questão assim do racismo, quer dizer, já senti a questão do racismo a vida toda, né? Mas nessa tentativa, né, de recolocação, já tendo já com uma pessoa com uma experiência, né? Eu já comecei a sentir ali dificuldades, né? Eu lembro que eu fiz uma entrevista para uma vaga de departamento pessoal e o entrevistador ele simplesmente me falou, olha, talvez seja interessante você voltar, né, trabalhar com seu pai lá de pedreiro, tal, assim, na maior naturalidade, né? Falei, caramba, né? Que coisa, né? E isso, enfim, abala, né? Mas, enfim, com o tempo eu acabei, graças a Deus, tive o suporte ali do meu pai e minha família, acabei trabalhando com meu pai mais um pouco, depois consegui, enfim, um emprego, uma colocação para departamento pessoal. E aí foi, daí depois fazendo cursos, tal, nessa área administrativa, até eu chegar no escritório de contabilidade para trabalhar fazendo folha de pagamento, mas aí eu tive a possibilidade ali de fazer, de cursar contábeis, né, com subsídio também ali no início do escritório, então foi bem bacana, né? Então, né, ali a gente já começa ali a minha vida, né, profissional nessa área. E aí os sonhos eles começam, né, a se fortalecer, né? De fato, tem a possibilidade, né, de, enfim, né, de sair, né, desse lugar e conseguir algo melhor, né? Não desmerecendo, obviamente, né, toda a trilha da minha família, mas quem sabe, né, eu consiga, né, prosseguir um pouco mais adiante. E, e nessa época, assim, a gente acreditava, né, talvez assim a da minha geração, né, a gente acreditava muito que, assim, você trabalhando duro, né, estudando bastante, optando por boas escolas, né, você conseguia chegar lá, né, apesar de todas as dificuldades. A gente, né, quando eu falo a gente, eu falo eu e a minha companheira, que é sócia também na Papo, né, a gente conseguiu chegar nesses lugares, né, a gente conseguiu estudar em escola boa, eu fiz Mackenzie, eu queria USP, tentei 2 anos, USP, 2 anos batendo na trave, indo para a segunda fase, mas aí não dava mais para ficar fazendo cursinho, eu falei, não, preciso entrar, passei no vestibular do Mackenzie, que tinha bolsa na época, não nos primeiros 6 meses, né, nos primeiros 6 meses a gente tinha que arcar ali, até história engraçada, né, porque quando eu passei no Mackenzie, eu estava aguardando o resultado da USP, né, da FEA, né, prestei segunda fase e tal, e aí passei no Mackenzie e tal, e aí a minha chefe, né, antiga chefe, hoje é minha madrinha, amiga, né, madrinha de casamento, ela falou, não, entra no Mackenzie e tal, e eu já estava com 24 anos também, não dava mais para ficar, né, naquilo, precisava seguir. E falei, cara, tá bom, vamos lá. Aí fui lá no Mackenzie, e aí você tinha o local de você fazer a matrícula e tinha uma fila. Aí falaram, tá bom, você fez aqui, entregou os papéis, aí você vai para aquela fila ali para pegar um boleto. Eu falei, puta merda, né? Era uma fila lá, e chegava lá, aí te dava um boleto lá, acho que na época, algo em torno de R$ 600, tipo, era quase o meu salário. Eu falei, nossa, bateu assim uma tristeza, eu falei, putz, grila, né? Mas enfim, consegui com suporte ali, iniciei os primeiros 6 meses, depois de 6 meses eu consegui bolsa no Mackenzie. Acho que, se não me engano, de 90%, assim, muito, né? Então, né, foi seguindo o Mackenzie, a convivência, né, com outras pessoas, aquele mundo, né, corporativo, branco, e, e ali e ali conseguindo, né, progredir ali na carreira, já conseguindo
né? A gente sempre tinha o sonho de entrar numa multinacional, de trabalhar numa grande empresa, né, para, enfim, né, com possibilidades de crescimento profissional, bom salário, benefícios e coisa e tal, e consigo, né, alcançar isso, e aí começa, né, acho que talvez talvez ali o cerne, né, do sonho da Papa ele começa ali, porque na, nessas experiências, não só em uma, né, mas em algumas multinacionais, tal, no corporativo, eu consegui entender, né, que realmente o problema ele não estava comigo, né, porque eu sempre procurei, né, estudar, me aplicar no trabalho, trazer resultados para as empresas, né, trazer valor agregado, construir riqueza para as empresas. Mas uma coisa que eu notava é que nas promoções, né, eu sempre era preterido. E quando eu conseguia alcançar, eu olhava para o lado e via um colega que tinha se esforçado assim, pelo menos metade do que eu havia me esforçado, que não tinha as mesmas qualificações, né, que eu tinha, não estudava numa escola tão boa quanto a minha e ocupava aquele mesmo lugar. Então, assim, a alegria, aquilo que era uma alegria se transformava numa espécie de frustração, porque você começava a fazer comparações. E quando você argumentava, né, sobre as posições, né, que você estava ali na empresa, né, sempre escutava aquela resposta de que você não está pronto. Você não está pronto, né? Você nunca está pronto. E aí você fica naquela coisa de, não, precisa estar pronto. Então, né, vamos fazer curso, vamos fazer o que for, né, para poder chegar. E isso é um processo, assim, que é muito doloroso, né, e deixa a gente doente. Então, com o decorrer dos anos, muitos anos, né, nessa vida, eu comecei a imaginar, e aí a gente já está na minha última experiência, né, como empregado, né, a gente começa a pensar, né, eu começo a dizer, caramba, e se eu empreendesse, né, e se tudo isso que eu gero, né, para as empresas, né, de focando em resultado, né, em geração de riqueza, eu pudesse fazer isso para contribuir com pessoas, com empreendedores que têm a mesma origem minha. Então, ali começa um pouco, né, do sonho, né, do que poderia ser, né, a Papo. Carlos, conta pra quem tá nos ouvindo, o que é a Papo e como ela surgiu? A Papo, o nome Papo, né, ele é um nome em Yorubá que quer dizer juntos, né? Quer dizer juntos e também quer dizer diálogo. E é muito assim do que a gente entende como a Papo deve ser, né? A Papo, ela se propõe, né, a não ser um mero prestador de serviço, né, entregar o serviço, mas sim atuar de forma consultiva, sendo um parceiro de negócios do nosso cliente. Então, a Papo, né, falando, né, da etimologia do nome, é isso. Como que a Papo surge, né? A Papo, né, ela surge, né, ainda trabalhávamos, ainda estava no mercado corporativo. A Papo ela surge do ideal, né, da gente poder utilizar os conhecimentos que a gente adquiriu, né, ao longo desse período, né, trabalhando em grandes empresas, para ajudar microempreendedores, sobretudo afroempreendedores, né, com a expertise que a gente tinha, com o valor que a gente gerava para as empresas, né, quando eu falo valor monetário mesmo, né, de grana, assim, né, eu atuando na área contábil, na área de planejamento tributário, então eu contribuí para ganhar alguns milhões aí pelas empresas que eu passei. Então, e só que ao mesmo tempo, né, que você gerava, né, toda essa riqueza para a empresa, você também não se sentia dono do processo, né? Porque você poderia ser, por alguma questão política da empresa, ser descartado, e ainda tinha a questão ainda do racismo estrutural.
entendendo que a gente sempre estava ali querendo, né? Você está na empresa, né? Jogador quer mostrar jogo, né? Então, estamos aqui para gerar valor, né, para a empresa, só que a gente não era recompensado da forma como a gente acreditava ou que nossos pares não negros eram, né? Então, enfim, é uma realidade do racismo estrutural. Então, isso causa uma, né, uma frustração e está desencadeando um processo de doença, né? Então, então, juntando tudo isso, a gente começa a pensar ali como que criar, né, uma empresa onde a gente pudesse contribuir com pequenos empreendedores, mas ser uma empresa também diferente, que desse, né, oportunidade, que considerasse assim a questão da sustentabilidade assim dos corpos, né, de uma forma, né, séria, né, e humana. Então, esse era o tipo de empresa que a gente queria criar. Então, a Papo, ela nasce assim com essa efervescência aí de sentimentos e de propostas. Tiago, quero ouvir mais um pouco de você. Conta pra gente o que é a Maranha e como ela surgiu. A Maranha é uma produtora audiovisual a gente costuma dizer de temas relevantes e urgentes para o Brasil. A gente trabalha exclusivamente com conteúdos que a gente entende que são do interesse do povo brasileiro, do interesse de quem gosta de cultura brasileira e também que tem esse recorte, né, de transformação social e melhoria da qualidade de vida do nosso povo, assim, né, das pessoas que vivem no país, né. A gente atua com projetos autorais, com serviços e parcerias para o terceiro setor, principalmente, e também com projetos comerciais que comunicam propósito social, né? Então, estamos no cinema, estamos na produção de conteúdo para a internet, produzindo filmes documentários, manifestos, vídeos institucionais, publicidade, pílulas de conteúdo. A gente faz mais do que audiovisual também, a gente se envolve com artes visuais no gerais, assim. A gente costuma brincar que se o tema é relevante, envolve alguma estética que a gente pode colaborar, a gente está dentro, assim, sabe? Acho que muitas vezes a gente se confunde mais como ativistas do que produtores audiovisuais ou uma galera do cinema, assim, sabe? Porque é isso, o que nos move é promover transformações positivas, inspirar pessoas a pensarem as desigualdades e resolverem, assim, né, questões que são importantes para as pessoas que vivem por aqui, para os territórios, etc. A Maré tem um outro diferencial, assim, além desse recorte específico de atuação, que acho que é a forma de fazer, assim. Nossos processos são muito humanos e a gente trabalha majoritariamente, assim, nos projetos com uma equipe em rede. A gente tem um núcleo que dirige, organiza, coordena os projetos ao longo do ano, né? Mas quando um projeto, uma ideia, uma proposta vira projeto efetivamente aqui dentro, a gente monta um time específico para trabalhar naquele projeto. E aí a gente faz isso porque a gente entende que é uma oportunidade de, né, produzir com linguagens, habilidades e trajetórias diferentes dos profissionais que colam nos projetos, mas, sobretudo, é um jeito de produzir um audiovisual que a gente entende mais legítimo, assim, quando a gente está falando desses temas sensíveis no Brasil, né? Então, cada equipe que a gente monta é uma equipe que é montada também olhando para a diversidade e representatividade do nosso povo, né? O Brasil é um país muito singular nesse aspecto, né? Então, para a gente, assim, não existe equipes sem diversidade de gênero, de cor da pele, de territórios, principalmente, assim, sabe? Isso é para que a gente, para o que a gente sempre olha, assim, né? Então, assim, 90% do que a gente faz é conectado com o terceiro setor, de alguma maneira, ou os projetos autorais que são as coisas que vibram que são as coisas que vibram muito dentro da gente, né, e que tem a ver com a nossa trajetória, assim, né? A gente fala muito, nos projetos autorais, a gente fala muito de cultura popular, comunidades tradicionais, enfim. E a gente entende eles sempre como um culto à brasilidades, assim, sabe? A gente gosta de enaltecer a cultura e o jeito de fazer do Brasil. Eu acho que
só para vocês terem uma dimensão, assim, né? Em 2022, ano passado, por exemplo, acho que foi um ano muito relevante na nossa trajetória, onde a gente conseguiu finalmente, assim, colocar os sonhos que a gente sempre teve em operação, assim, né? Então, ano passado, e aí por várias questões, né? Acho que começa lá com um investimento que a gente recebe da Cital e na primeira rodada de negócio que a gente participou, também, também tem a ver com ter conseguido entrar em novos mercados, né? Estabelecer novos processos, dimensão de projetos maiores. E aí a gente conseguiu, ano passado, produzir com mais de 200 profissionais, assim, contratados, sabe? Então, de todos os 8 projetos que a gente fez, sendo um deles um projeto autoral muito grande, assim, que ocupou, sei lá, 70% do nosso tempo, por exemplo, né? A gente conseguiu juntar essa galera em rede para trabalhar nos projetos. E aí a gente produziu com artistas, roteiristas, produtores, personagens, consultores, de 18 cidades, de 10 estados, de todas as 5 regiões do Brasil. Assim. Um time majoritariamente fora da cidade de São Paulo, né? O que é um número que nos orgulha demais, assim, porque a gente vai trazendo legitimidade para essa defesa que a gente faz dos temas e dos processos, né? 55% do time que atuou na Maranhão no passado é de fora da cidade de São Paulo. Metade dele é de fora do estado de São Paulo, inclusive. Esse é um número que a gente se orgulha demais, assim, e como eu falei, gênero e cor da pele, além de território, é uma coisa que para a gente é fundamental. Assim. 61% do time foi um time feminino e quase 60% dessas mulheres eram não brancas, indígenas e negras. Então, quer dizer, é isso, assim, acho que a Maranhão tem esse modelo de atuação também e que faz bastante diferença, assim, tanto para a gente, né, como negócio legítimo, né, que escalona e que está pensando como é que também tem uma atuação no mundo, assim, né, então é mais ou menos por aí, assim. Tiago, a Maranhão vai receber R$500 mil nessa 13ª rodada para investir em um novo ciclo de expansão. Mas como você comentou, essa não é a primeira vez que vocês são selecionados. Vocês são veteranos da plataforma e em 2021 vocês receberam R$215 mil. Qual que é a importância desse formato do empréstimo coletivo e como isso impulsionou a Maranhão nos últimos anos? Nós somos veteranos, assim, no processo de captação da Cital, e é bem curioso, inclusive, essa fase, porque eu não tinha pensado nela ainda, assim, sabe? E é interessante, assim, pra gente, a gente está bem feliz, assim, de ter concluído o pagamento completo do primeiro empréstimo, né, do primeiro investimento que foi feito na organização. Eu costumo brincar assim que quando você pega um empréstimo para investimento, né, ele tem 2 momentos emblemáticos, né? Quando o recurso chega e aí finalmente você consegue fazer o que você sempre quis com o negócio, e quando você termina de pagar ele, que é mais uma chancela, que eu acho que o modelo que você pensou lá atrás, 4, 5 anos antes, né, 3, 4 anos no caso do último, acho que foram 3 anos assim de tempo completo. Você vê que o modelo está funcionando, assim, né? Então, a gente gosta sempre de reforçar essa mensagem também. A Maranhão, juridicamente, a gente se organiza como uma organização sem fins lucrativos. Na prática, a gente é um modelo 2,5, assim, né? É um negócio de impacto que tem, enfim, produtos, rentabilidade, né? Mas não gera lucro, assim. Todo recurso que entra na Maranhão ele é reinvestido em projetos mesmo ou, né, em alavancar novos negócios, novos mercados, enfim. E aí, assim, a gente se organiza, assim, muito criativamente. O Maranhão é um espaço de criatividade muito grande, assim, mas com um modelo de negócio muito estruturado. Tudo que a gente faz, assim, é muito bem pensado. Eu acho que tá na nossa natureza, assim, né? Ser muito organizado, pensar muito bem, assim, os passos que a gente está dando. E claro que tem uma coisa da trajetória, assim, administrativa e dos números também que a gente acaba incorporando assim dentro do negócio, né? Então, quando a gente entrou na primeira rodada, a gente vinha daquele momento assim catastrófico, né, para o Brasil, para o mundo, para as produtoras de conteúdo, né, que foi a pandemia. Então a gente
se inscreveu na rodada de captação de alavancar negócios, né, que estavam, enfim, se recuperando da pandemia. O 2020 foi um ano muito complicado para a gente, né? Imagina, tudo paralisou, todos os projetos e, enfim, o plano estratégico que a organização tinha desenhado até 2019, que tinha sido nosso melhor ano, inclusive, até então, ele foi por água abaixo, a gente se redesenhou, a gente superou bem, porque acho que a produtora tem esse DNA de trabalho em rede, tem um skill de animação gráfica muito grande, tem uma trajetória de execução de projetos em todos os estados brasileiros, então a gente também tem um acervo muito grande de material, a gente conseguiu se virar bem ali com a pós-produção, mas a gente estava num modelo de recuperação, né, econômica e de expansão, onde a gente tinha sonhos e desafios, e aí o recurso da Cital chega numa hora excelente, e foi uma revolução aqui dentro, assim, né? Com o recurso a gente conseguiu estruturar melhor assim, a nossa diretoria, e nessa reestruturação a gente conseguiu priorizar os sonhos de diversidade que a gente sempre quis ter, assim, né? Então o time passou a ser mais diverso, né? A gente passou a ter mais mulheres e pessoas negras dentro do dia a dia da organização, além de trazer funções que são complementares, né? Às funções que os cofundadores têm, assim, né? Então, o que aconteceu? A gente ficou mais organizado e isso permitiu com que a gente alçasse sonhos maiores, assim, né? Abraçasse um mercado mais amplo, historicamente não ocupado pela Maranhão, né? Então essa é a primeira grande revolução. Com ela vem as outras, né? Na sequência dela vem as outras. Quando você está estruturado, quando você está conseguindo abraçar mais mercado, né? Quando você está conseguindo ter uma execução de projeto mais pulverizada, né? Em diferentes ecossistemas e também de diferentes modelos e formatos, né? A gente conseguiu fazer com que os projetos ficassem mais relevantes aqui dentro, né? Na formação das equipes. Então a gente passa a distribuir melhor essa renda de forma mais diversa também, de forma territorial. Então, eu acho que essa é a primeira grande revolução. E aí, nesse barco, assim, né, com esse modelo, assim, né, de desenvolvimento, sempre, né, olhando para dentro, refletindo sobre o que a gente quer fazer, qual que é os nossos sonhos para os próximos anos e tal, a gente foi conseguindo alavancar o negócio também em termos de tamanho, assim, né? Então, de 2020 para 2021, a gente cresceu mais de 240%, assim, e a gente teve um crescimento parecido também de 21 para 22, assim. Então, a gente vem mais do que dobrando o tamanho da organização a cada ano. A expectativa é que agora, né, o crescimento seja menor, mas bem significativo anual também, assim, né? Eu acho muito relevante também, e agora a gente está passando por isso de novo, que esses momentos com a Cital e de análise, né, da organização, assim, pelo menos é assim que a gente entende, eles são um momento e uma oportunidade de mergulho também em nós mesmos, assim, sabe? É um momento que, com as perguntas, né, estabelecidas dentro de um processo como esse, que naturalmente, né, precisam de respostas estruturadas, né, para garantir que a gente está fazendo uma coisa financeiramente sustentável, né, e portanto conseguir responder para a Cital e para todos os investidores que eu vou vir acreditar no projeto com a gente, né. Eu acho esses momentos muito importantes, assim, pelo menos para a gente tem sido muito importante de autorreflexão, assim, né. Então a gente já tradicionalmente costuma parar assim, o primeiro bimestre, o primeiro trimestre do ano para repensar a organização e repensar os passos do futuro, né? Mas quando esses processos com a Cital acontecem, né? Aconteceu lá em 2020, está acontecendo de novo agora. Eu acho que é um momento muito interessante de olhar para dentro, se autoanalisar assim, em perspectivas muito diferentes, né? Financeiras, de produto, de mercado, o que é que você planeja, quanto tempo você quer planejar de futuro, sabe? Qual que é o seu plano de investimento? E aí, portanto, vão vindo perguntas, né? Que você precisa estabelecer respostas da complexidade da operação, assim, né? Então a gente aproveita esses momentos também para se estruturar melhor, assim. Eu acho que a gente sai agora, quer dizer, eu acho que a gente entra agora nessa nova rodada de negócio, né? Muito mais fortes e preparados nesse sentido também, sabe? Com um planejamento estratégico muito bem elaborado, assim, com uma leitura de muitas mentes por muito tempo,
um plano de investimento, um plano de pagamento também muito bem estruturado, assim, acho que tudo isso vai colocando a gente num cenário de trabalhar mais organizado, assim, sabe, que é uma coisa que a gente vibra muito também, assim, para além da criatividade, da estética que a gente aplica nos nossos projetos, assim. Carlos, vocês vão receber nessa rodada R$ 200.000. Como esse valor impulsiona a Papo? Olha, a Papo, ela, acho que é importante dizer, né, que a Papo é uma empresa, né, que ela, como negócio, né, a gente já está a gente está no mercado, a gente está indo para o quinto ano, né, e a Papo, ela é uma empresa que vem crescendo, né, numa taxa de 100% ao ano, né. Obviamente que a gente chegou no momento, né, que a curva de crescimento, né, ela deixa de ser tão, né, ascendente, tão inclinada, né, como é comum, né, em outros negócios, né, mas não acredito que a gente vai alcançar essa taxa esse ano, mas ela continua, é uma empresa que continua crescendo e é uma empresa autossustentável, né? A gente sempre tomou muito cuidado com as decisões que a gente tomou, com o custo, né, do, com o custo do nosso negócio. E então a empresa, ela é uma empresa autossustentável. No entanto, né, a gente se vê também num momento que a gente precisa de um pouco mais de gás, né? A gente precisa de um pouco mais de investimento. A gente está com uma equipe hoje, né, relativamente, né, grande, assim, falando para uma pequena empresa, né, e a gente sempre buscando trazer, repartir, né, os resultados que a gente tem com os nossos colaboradores, né, na forma de remuneração, na forma de concessão de benefícios, né. Até um tempo atrás a gente não tinha nada, era só remuneração, mas depois a gente conseguiu implantando ali aos poucos, né, um bônus, outros benefícios. Mas a gente precisa, assim, a gente está num momento em que a gente precisa pensar numa estratégia de crescer mais, né. Obviamente não, né, que isso é uma opção, mas a gente tem, né, a gente pensa, né, num determinado crescimento, né, a gente sabe até onde a gente quer ir, a gente costuma dizer que o trabalho que a gente faz, né, é uma consultoria de boutique, assim, que ela é bem customizada, a gente senta com o empreendedor, entende o negócio dele, conhece ele, porque só assim a gente consegue oferecer, entender, né, realmente o que ele está precisando. Então a gente não, jamais a gente vai ser uma grande empresa assim, a qual a gente não conheça o cliente. Acho que chegar no momento que eu deixar de conhecer um cliente, falar, caramba, hoje a gente está indo para um outro lugar, né? Então acho que é uma outra história. Então, por enquanto, a gente tem a gente pensa nisso. E o investimento, ele vem justamente para dar esse gás, para a gente investir na parte comercial, na parte de marketing, né, para potencializar a nossa abertura de vendas, aumentar, né, o nosso market share, né? E também muito para fortalecer também mais o nome da Papo, né, como uma empresa afro-referenciada, né, ou seja, que tem à frente duas pessoas pretas, né, comandando com um time predominantemente de pessoas pretas, eh, e que uma empresa que de fato ela foca no resultado do nosso cliente, porque, né, a gente não pratica, né, caridade, nós não somos uma associação, né, nós somos uma Papo é uma consultoria financeira de recursos humanos, sem que a sua frente financeira ela é voltada para ajudar o empreendedor a ter uma maior rentabilidade, né, no negócio, para que ele possa se remunerar, para que ele possa remunerar os seus colaboradores, e esses colaboradores que são colaboradores também, pretos e periféricos, porque 92%, 93% da nossa base de clientes é de pessoas pretas e alinhadas, assim, com o que a gente pensa, então empregam pessoas pretas também. Então, se essa empresa ela tem sucesso,
Se a gente consegue criar uma rede de apoio para essas empresas, tendo a Papo como um dos elos dessa rede, né? Porque nós somos uma consultoria financeira e de RH, mas nós somos uma consultoria jurídica. Mas a gente procura ter parceiros jurídicos alinhados também com esse ideal, para justamente formar essa rede, né, que nos brancos têm. Poxa, né? Você já nasce ali com um tio que é advogado, outro é contador, outro é engenheiro. Então fica fácil ali para te orientar. Então a gente quer formar essa rede também assim para os empreendedores, em focando no resultado. Ele se remunera bem, ele remunera seus colaboradores que vão conseguir garantir, né, um pouco dessa riqueza para casa, que vai melhorar o seu entorno. Então, assim, a gente pensa dessa forma. Então, a Papo, né, na frente financeira, ela faz isso, na frente de RH, trazer essa visão estratégica também, né, mas também humana, né, de relações, de trabalho sustentável, né, com reconhecimento e fazendo com que as pessoas tenham prazer realmente de digitar e contribuir, né, para aquela empresa. Então, isso que é o nosso RH vem. E o valor ele vai ajudar assim, para a gente fortalecer, porque até então, assim, grande parte dos nossos clientes, né, hoje a gente com esse trabalho comercial, assim, por conta própria, né, a gente está conseguindo ter vendas por outros meios que não sejam indicação. Porque já é uma coisa muito comum, né, na consultoria você tem indicação, então massivamente as entradas de clientes, elas vêm por indicação, mas a gente quer também expandir, né, por meio da marca, a gente quer alcançar a empresa assim, com esse perfil de cliente da Papo, né, alinhado em questão de ideal, que estejam ali se organizando, né, ou aqueles realmente que têm o sonho para a gente ajudar ali a direcionar, né, para não meter o pé meter, né, os pés pelas mãos. Então, o investimento ele vem grande parte para isso, também vai dar um suporte também na questão da capacitação dos nossos colaboradores, né, no sentido de torná-los mais consultivos, para serem mais parceiros dos clientes, para entender mais o negócio, em vez de ficar ali na parte operacional, só processando, né, dados, mas produzindo, né, informações pertinentes aos negócios dos nossos clientes, e tecnologia também, né, tecnologia para transformar, não é para dispensar a gente não, é para que essas pessoas elas tenham mais tempo para poderem criar mais, para produzir mais conhecimento e poder ajudar aí os nossos clientes, sempre focando no resultado. Carlos, aproveitando o gancho da sua fala sobre empreendedores, vocês atuam num cenário onde nós vamos ter mudanças profundas nos próximos anos e que impactam diretamente os empreendedores brasileiros. Como a Papo pretende se preparar para a reforma tributária? A reforma tributária, né, ele é um tema assim bastante sensível, porque, né, a gente não está falando simplesmente da mudança de uma lei complementar, né, que vai definir, né, que vai gerar alguma mudança num tributo que já existe, né, ou a gente está falando de uma mudança de alíquota. A gente está falando, quando a gente fala da reforma tributária, né, é realmente uma mudança no sistema tributário brasileiro, né? O sistema tributário brasileiro ele é muito complexo, né, com uma série de tributos e uma série de obrigações, que a gente chama de obrigações acessórias, que são declarações que os empreendedores precisam prestar, se não prestam, estão sujeitos a multas altíssimas, né? Então, o emaranhado, né, de obrigações principais e acessórias, né, que, assim, realmente uma coisa, assim, enlouquecedora, mas é algo que também, infelizmente, a gente está acostumado, né? Então, quando a gente fala da reforma tributária, né, a gente está falando, né, de um modelo de simplificação desse sistema, né, de fazer a unificação
pensando no âmbito federal, né, de 2 impostos em um, né, pensando no âmbito, né, de serviços, né, de produção, transformar 3 tributos em um, né, ISS, IPI e ICMS. E a gente sabe que cada um desses tributos, eles têm uma característica e uma forma de tributar totalmente diferente. Um é cumulativo, o outro não é feito cascata. E aí a gente sabe que tem essa briga, essa guerra fiscal, né? Como é que vai ser se a gente unificar? Como é que vai, né? Como é que aquele município, né, que tem menos população, que depende do subsídio do governo, vai ser? Como que vai ser o repasse? Então, isso gera uma série de empecilhos, né, para você avançar. Mas o fato é que a gente sabe que e a gente espera, né, da reforma tributária, né, que ela realmente ela traga um pouco de equidade, né, no consumo, né, dos brasileiros, e a gente está falando dos brasileiros da base mesmo, porque a gente sabe que uma das injustiças, né, da tributação é o imposto sobre consumo, né, que a pessoa que ganha o salário mínimo, ela vai comprar 1 quilo de arroz, ela paga o mesmo imposto que do que a pessoa que faz parte dos 10% dos grupos mais ricos do Brasil. Então, assim, isso é uma disparidade. E o tributo que deveria fazer essa diferença, né, sobre a renda, ou até mesmo sobre o lucro, né, ou sobre as grandes fortunas, isso não acontece. Então, a gente espera que a reforma tributária ela traga, né, isso. Mas, assim, no campo, né, da nossa atuação, a gente tem um grande desafio pela frente, um desafio de adaptação. A gente já teve um tempo, né, sofrendo, né, com as adaptações com o SPED, né, que é o Sistema de Escrituração Digital, que envolve desde a nota fiscal eletrônica até o envio, né, da declaração de imposto de renda da pessoa jurídica para as empresas. Então, a gente já vem sofrendo, né, com adaptação com isso, com essa inovação, e agora com a reforma tributária ela não vai ser diferente. Pensando diretamente assim nos nossos clientes, grande parte deles, para quem até estiver ouvindo e for empresário, né, grande parte, como são do simples, não vão sofrer tanto, né, porque o sistema simplificado ele vai permanecer. Mas agora, para aquelas empresas que são de outros regimes tributários, lucro presumido, lucro real, né, aí aí a gente vai ter um desafio, talvez uma oportunidade também, né, porque aí a gente vai começar a pensar mais ativamente em planejamento tributário, em enquadramento, como que vai enquadrar aquela empresa no melhor regime para que ela não sofra os impactos, né? Porque assim, não dá para dizer que não vai ter impacto. Assim, quando você muda alguma coisa, alguém ganha, alguém perde, você tem que adaptar, né? Então, vamos entender aí, né? Aguardar a aprovação, né, pelo Senado para ver se vai ter alguma sugestão, né, de opção para entender, né, a gente tem muito a unificação dos tributos mesmo, assim, na prática, né, ela vai ter um período de transição, mas ela vai ocorrer a partir de 2025, né, então esse período vai ser de transição, e como a gente sabe, a gente está acostumado, né, quando você tem uma inovação assim tributária, né, acabei de citar o SPED, assim, existiram 1000 versões até chegar numa final, né, e adiamentos. Então eu acho que a reforma tributária ela vai ter esse período de transição, vai demorar um tempo, mas eu acho que é um grande avanço para o Brasil. Realmente que é muito complicado, a gente está na contramão assim do mundo mesmo, esse sistema tributário que gera, enfim, né, gera toda sorte, né, de burocracia, multas, custo do serviço caro, e além da própria corrupção. Tiago, já no seu caso, nós estamos falando de um mercado que vem recebendo mais atenção nos últimos anos. Alguns episódios atrás, nós conversamos com a Mara Mourão, que é uma referência nesse cenário audiovisual, e eu fiz uma pergunta para ela e quero ouvir a sua perspectiva. Como o audiovisual pode ser utilizado como ferramenta para gerar transformação e impacto? Eu acho que
que o audiovisual, o cinema, a comunicação como um todo, assim, ela tem um papel muito fundamental de construção de identidades, assim, né? O que seria, assim, né, do mundo sem essa leitura da cultura, né, dos nossos produtos, né, das nossas histórias formatadas, né? Então, eu vejo, assim, o audiovisual como uma ferramenta de impacto muito ampla, assim, desde toda essa questão de memória e identidade. Mas eu acho que, sim, eu reforçaria eh, o ponto que eu entendo que o audiovisual, ele não só reconhece o trabalho de quem está fazendo, e aí, portanto, promove essa memória, promove inspiração através desses exemplos, né? Que é o caso da gente, que tem uma atuação de recorte de conteúdo muito específica, né? A gente está sempre falando de transformação social, então o intuito do trabalho que a gente faz, ele vem muito desse lugar, assim, sabe? De reconhecer quem faz, reconhecer as pessoas, as comunidades, as organizações que estão nesse processo de luta diária, né? De construção de novas potências brasileiras, assim, né? A gente sabe que o Estado não dá conta de todas as questões, né? Ainda que seja responsável e tenha que atuar com políticas públicas acima disso, né? Então, essas micro-revoluções, essas resistências, esse inventar novos modelos de vida possíveis, assim, ele é uma coisa que a gente gosta demais de enaltecer, assim, porque a gente entende que esse exemplo, né, é a melhor ferramenta de inspiração que a gente tem para provocar mais pessoas a se importarem e fazerem também, né? A gente entende que todos os indivíduos na sociedade têm um papel relevante na mudança das injustiças do mundo, né? Sejam eles pessoas, grupos, empresas, enfim. Quer dizer, a gente precisa contar essas histórias, a gente precisa saber que elas existem, né? E eu acho que também um trabalho como o da Maranha, que tem toda uma especificidade, assim, todo um campo mesmo artístico e de pesquisa, né? Do jeito que a gente faz, né? Do jeito que a gente conta as histórias, do jeito que a gente trata os personagens dentro do processo de produção, a estética que a gente aplica nesses projetos, eu entendo que valoriza elementos fundamentais da cultura brasileira e, portanto, das nossas múltiplas identidades e principalmente numa construção assim contracultural do que é dado, né? Como narrativa, como estética no senso comum, assim, sabe? Então, eu acho que a gente atua nesses principais impactos. Assim. Eu acho que nossos produtos atuam com esses principais impactos, entendeu? Reconhecer as pessoas que são fundamentais, assim, na resistência e revolução das vidas, nos microterritórios até, né, os macroterritórios, e inspirar mais pessoas a entrarem nesse barco, reconhecer e apoiar essas histórias também. Mas eu acho que fazer só isso, se não for feito com um processo que também respeite essas particularidades brasileiras, né? Essas desigualdades brasileiras, né? Essa pluralidade e diversidade brasileira, se a gente fizer isso, né? Se a gente só estivesse contando histórias sem que os nossos processos contemplassem isso, eu ainda acharia muito pouco, assim. Então, a Maranhão tem um segundo nível de impacto, que eu acho que é muito fundamental da gente enaltecer cada vez mais e provocar cada vez mais o mercado para também olhar para isso, né? E aí estou falando mercado de forma mais ampla mesmo, mercado de trabalho, né? Mas especialmente o nosso mercado também, né? O nosso mercado de produção de conteúdo, nosso mercado de produção de arte e cultura, que ainda é muito elitizado, assim, né? Ele é muito branco, sudestino, masculino no Brasil. Então, quando a gente faz isso da forma com que a gente faz, com os números que a gente tem, eu sinto que o nosso processo já gera impacto por si só, entendeu? A cada dezena, centena, milhares de reais investidos na Maranhão, ele tem um processo de impacto por trás na distribuição dessa riqueza por aqui, né? E aí eu acho que isso é muito fundamental de ser enaltecido também, né? Quando a gente apoia, por exemplo, uma cooperativa de produtoras de castanha do norte do país, o que a gente está fomentando é aquele ecossistema de negócio, né? A gente se interessa principalmente porque
essas mulheres, e aí estou usando um exemplo hipotético, né? Essas mulheres e essas comunidades que estão em torno daquele negócio se fortaleçam, né? Se fortaleçam em renda, em estrutura, né? Se fortaleçam em tecnologia, em inovação, em acesso a mercado. É basicamente a mesma coisa no nosso ramo também. Só que em vez de vender castanha, a gente vende filme, a gente vende cultura, a gente vende identidade brasileira na tela, assim, sabe? Então, quando a galera fomenta a Maranha, quando a galera fomenta os nossos produtos, né? É isso que ela está fomentando, assim, sabe? Um ecossistema de impacto e que o produto também olha para o impacto, assim, sabe? Para a gente encerrar, eu gostaria que vocês deixassem uma mensagem para quem atua no cenário de impacto social no Brasil. Pode ser também uma dica para quem quer participar das próximas rodadas da plataforma de empréstimo coletivo. Enfim, o microfone é de vocês. Começando pelo Tiago. Eu acho que... Não sei se eu tenho uma dica para as pessoas, assim, mas o que eu posso contar, por exemplo, é como é que esse processo tem sido importante demais para a gente. Aí talvez seja uma dica natural, assim, do que a gente tem enxergado, né, de valor e oportunidade com essas conexões que a gente está fazendo, né, com esses movimentos que a gente está fazendo. Como eu disse um pouquinho antes, né, eu acho que esses momentos onde a gente se estrutura melhor, organiza as ideias, planeja o futuro, põe o projeto no papel, diz como é que você vai pagar aquela parcela do mês 37 e tal, ele é um momento fundamental, assim, de reflexão interna, e aí, como a gente é muito coletivo na Maranhão e faz tudo coletivamente, né, é um momento que a gente aproveita para mergulhar, né, a gente mesmo, mergulhar como grupo, né, a gente que se organiza ali numa diretoria anual, mergulhar na gente mesmo como grupo, mergulhar também no mercado que a gente atua, perguntar para as pessoas como é que está a relação, a expectativa dela foi atendida ou não. Então, quer dizer, a gente usa como um momento de autorreflexão, de estruturação e de organização e planejamento futuro, assim, né? Eu acho que para a gente foi muito fundamental ter sido muito organizado sempre e ter estruturado a nossa operação dessa maneira sempre. Esses momentos são mais emblemáticos, né? Quando a gente está em rodada de negócio, a coisa intensifica demais, né? Porque você passa ali 2, 3 vezes por semana, por 3 meses, imerso, né? Na construção de um plano de captação de recursos, assim, né? Mas a gente sempre foi organizado, estruturado, assim, e isso permitiu com que a gente chegasse em 2020 lá e aproveitasse essa oportunidade de captar um investimento externo para a organização, que tradicionalmente sempre trabalhou com seus próprios recursos, e aí, portanto, muito mais limitado, né? Então, acho que assim, manter os seus negócios de impacto bem organizado, em processos coletivos e que façam sentido também, né, como discurso, assim, eu acho fundamental. E eu tinha uma outra coisa para falar. E eu acho que assim, o que as rodadas de negócio de investimento de impacto assim, fazem pelas organizações sem fins lucrativos para o Brasil é muito fundamental, muito inovador, muito recente, assim, né? É muito difícil de ter oportunidade de investimento para organizações que, né, são sem fins lucrativos, né? Os bancos não dão nem cartão de crédito, assim, para a gente, sabe? Então, quer dizer, é muito difícil de alcançar recursos, né? Eu acho que, sim, o movimento está aumentando, né, com todo esse movimento do mercado, né, de olhar para o ESG como uma coisa absolutamente fundamental. Acho que é super importante, tem que aumentar mesmo, assim, porque as organizações têm modelos de negócio, têm soluções pragmáticas e efetivas, assim, né, para a sociedade, e tem pouco acesso a esse capital. E esse capital ele pode ser muito revolucionário aqui dentro, assim, né, dentro das organizações. Acho que a luta agora é para que isso amplie, para que a gente tenha acesso a um capital ainda mais barato, né, incentivado, porque por mais que seja muito revolucionário e transformador a gente conseguir acessar um capital externo, né, de juros relativamente de mercado ali, o nosso modelo de desenvolvimento de organização, e aí eu estou lida com as dificuldades do investimento de impacto, assim, né? Então, acho que
o próximo passo aí, e aí talvez seja um pedido assim, para o mercado, é que a gente tenha cada vez mais acesso a esse tipo de incentivo, de financiamento, e que cada vez mais ele seja subsidiado e incentivado para que a gente consiga colocar um capital realmente barato dentro da nossa operação, e levar as soluções que a gente oferece assim, para o mundo de forma mais sistêmica, né? Que a gente consiga, enfim, levar essas soluções para mais lugares, sabe? E você, Carlos? Bem, acho que talvez a dica principal, né, para quem trabalha, né, com impacto social é, de fato, assim, se manter firme, né, no seu propósito, né? E, 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 e quando eu falo firme, né, realmente não, obviamente, daqui nada, né, é estático, né, mas acho que quando você tem, falando assim da Papo, né, quando você tem uma ideia inicial realmente de causar impacto através de uma consultoria de negócios, né, a gente analisa novos caminhos, mas o objetivo é sempre o mesmo. Então, a gente sempre tem como objetivo ter uma atuação consultiva e gerar valor, né, para esses empreendedores, né, focar no resultado deles, né. Então, a gente se mantém assim mais firme do que nunca nesse ideal. O que mudou no meio do caminho foi a forma que a gente vinha atuando, né. Então, acho que no início a gente pensava que a gente pensava que nós éramos um pouco donos da verdade, porque a gente tinha a técnica, a gente imaginava que, puxa, se eu conseguir aplicar coisa aqui em grandes empresas, então vai funcionar com pequenos negócios, e não é assim, né? Então a gente tem que entender a linguagem do empreendedor, né? Entender realmente como que a gente pode ajudar, entendendo o que ele precisa de ajuda. Então, esse ideal a gente manteve, a gente mudou um pouco a forma de fazer, foi aprimorando para ter mais essa linguagem mais próxima com o nosso cliente. Então, isso tem muito a ver com o nosso ideal de ser parceiro dele. Então, quem trabalha com impacto social se mantenha, né? De se manter realmente no seu ideal e não se desviar. E a segunda dica é realmente entender que tem muita gente boa, né, à disposição, muitos programas que surgem, né? Procurem se informar, que pode ajudar o empreendedor. A gente, há 4 anos atrás, a gente participou do programa Vitec, da Prefeitura de São Paulo, né? Que, assim, foi uma alegria imensa que a gente passou, né, nesse programa, né? E ajudou por demais, assim, assim, a gente está aqui onde a gente está hoje, né? A gente caminhou por conta do Vitec e agora a gente tem o apoio da Cital. Então procure saber, porque tem muita gente muito bem intencionada e pensando num Brasil melhor, né, e à disposição de ajudar. Então procurem, né, se alinhem em rede com essas pessoas, com essas organizações. Bom, muito obrigado, Thiago e Carlos, pelo bate-papo. Parabéns mais uma vez pelo trabalho de vocês e pela conquista. E você, ouvinte, a gente se encontra no próximo episódio. Até lá!